Provérbios capítulo 13, versículo 5. Você vai ver também que o contexto daquilo que vamos trazer da palavra do Senhor para o nosso crescimento, ela vai ampliar um pouco mais, algo que eu também não conhecia na palavra e o Senhor vai trazer para nós nessa hora. Provérbios capítulo 13, versículo 5, diz assim o texto sagrado: o justo aborrece a palavra de mentira, mas o perverso faz vergonha e se desonra. A palavra do Senhor, dentro dessa tradução nossa, porque tem outras traduções que trazem um linguajar mais contemporâneo, mas ela traz algo que é interessante, quando o versículo 5 diz que o justo aborrece a palavra de mentira. Ele não aceita, e a palavra de mentira não é questão, irmãos, de alguém pregar uma mentira, digamos, para o Vitor ou para a Ana, e eles saberem da mentira e passarem por cima. Não é nesse contexto que ele está dizendo. A Bíblia diz que o justo aborrece quando ele escuta mentira, ele rejeita mentira e ele passa para o ímpio ou para o mentiroso que aquilo não foi um ato de justiça. Porque é o que ele está acrescentando na parte de baixo. Veja bem. Mas o perverso faz vergonha e se desonra. Ou seja, quando o justo o expõe, ele então é envergonhado e desonrado. Esse é o que o texto está falando com clareza para nós. Ou seja, além de não ouvir, não compactuar, ele tem uma reação àquela mentira. Porque o texto deixa para nós bem, e a tradução no hebraico, ele diz com clareza que o justo aborrece, o justo persegue, o justo vai em cima daquela palavra mentirosa e a desnuda, a desonra. Ele diz, isso é mentira, não é verdade o que está acontecendo. Não num teor, mas dentro da conversa, dentro do envolvimento, podendo até ser outras coisas que envolvam mais isso. O versículo 13, do mesmo capítulo 13. O que despreza a palavra, a ela se apenhora, mas o que teme o mandamento será galardoado. O que ele está dizendo? Que aquele que se envolve com a palavra, ele se apenhora, ele acaba se envolvendo como uma dívida. O que é penhora? Eu quero meu relógio de ouro levar penhor. Eu chego lá, boto, o cara me dá o dinheiro. Quando eu tiver o dinheiro, eu levo lá e tomo de novo aquilo. Não é assim? Por isso ele está trazendo para nós esse conceito da palavra em um envolvimento de fazer, voltar ao mesmo lugar e restaurar aquilo. Não é apenas penhora porque é uma palavra bonita que colocaram na Bíblia. Ela tem um sentido. Ou seja, quando o texto está dizendo para nós que aquele que despreza a penhora, e nós sabemos bem a palavra, o que nós vamos fazer? O relógio de ouro custa 10 mil reais. Ele vai na penhora, eles vão oferecer por quanto? 5 mil. Então, além de estar penhorado, algo de muito mais valor, se ele não voltar no tempo determinado, ele acaba perdendo acaba levando prejuízo daquilo. E aí ele dá novamente a continuidade disso. Mas o que teme o mandamento será galardoado. Aquele que cumpre sua palavra. Aquele que é diferente do versículo 5. Aquele que é o mentiroso será desonrado. O que cumpre, o que busca, o que vive a palavra de Deus, ou a sua palavra, ou a sua conduta, a Bíblia diz que ele ganha recompensa. Meu filho, você não precisa buscar recompensa diante de Deus. Às vezes nós olhamos tantos sermões, que você procura bênção, que você vai atrás. A palavra diz que se você viver, o Senhor olhará para você e haverá recompensa sobre a sua vida. Você não precisaria ir atrás. Eu gosto de Isaías quando o Senhor diz, a tua justiça, ou melhor, a tua justiça, aquele que teme o Senhor, a tua justiça será como o sol do meio-dia.
Ele diz, nenhum mal te virá pela frente, tua retaguarda eu, Senhor, cuidarei, e debaixo de minha mão estarás. Quer dizer, quem está verdadeiramente inteirado com as coisas de Deus, ele não corre atrás, ele usufrui de Deus isso. Ele contempla isso de Deus. Agora, às vezes, a nossa palavra dita, ou a nossa palavra dita e a nossa prática é diferente. E aí é complicado de nós vermos. Nós precisamos reparar isso. Falar e não praticar é tão maligno quanto falar e falar. Nós precisamos ter um entendimento para esse desenvolvimento. Capítulo 15, versículo 1. Como que repreende aquele que está falando mentira? A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então o texto traz para nós, também já deve estar sublinhado pelos irmãos aí, que isso é um dos textos mais conhecidos, isso aqui principalmente dentro do relacionamento marido-mulher. Isso aqui é dois palitos, cara. Confusão dá em casa, por quê? Por causa de uma palavra dura, ríspida. Ah, pastor, é verdade. Não, tem uns que são boca mole, aí é diferente. Não quer dizer que não precisa de uma palavra dura. Mas ele está falando aqui dentro de um contexto de convivência. Veja bem, dentro de um contexto de convivência, aonde um e outro estão repercutindo e trazendo e sendo edificados por conhecimento, por sabedoria. Por isso que é o livro de Provérbios. Trazendo que na interação da nossa boa conduta, um responde ao outro, e neste interagir de diálogo, a palavra diz que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. E se você olhar bem no texto, não é o tom do que se fala. Aonde que a Bíblia está dizendo? O tom nunca está em quem fala. Pode ser que a tua esposa chegue com você e esteja por aqui contigo e ela estourou. Isso não te dá o direito a responder. Porque a Bíblia não diz aquele que fala. A Bíblia diz aquele que responde. Vê se não está aí na Bíblia. A resposta é que é o problema. Nunca a crítica, nunca a forma de falar. Isso não diz que nós não podemos chamar atenção. Não quer dizer que o mentiroso está mentindo, não, estás errado nisso. Quem é tu para me falar? A resposta disso vai dar problema. Vê se não é bem assim. O problema não é os nossos argumentos. O problema é a forma como respondemos a isso. Às vezes o cara chega em casa, a mulher, ai, senhora, tinha gato, tá com a comida esperando, agora está tendo vontade. Oh, querida, é verdade, me perdoa. É isso que o texto está dizendo. Não é assim? É isso que o texto está falando para nós. A resposta é que tem que ser branda. Às vezes uma palavra felina pode vir. Mas, irmãos, vamos ser sinceros aqui, só entre nós, que ninguém nos ouça. Quem de nós não trouxe uma palavra dura e feriu profundamente seu filho, sua filha, seu marido, seu amigo? Quem de nós que é isento desse pecado? Ninguém. Mas quantos de nós aplacamos toda uma briga, toda uma gritaria, toda uma confusão, quando a nossa resposta é branda? É branda. Não, meu filho. Como você recebe? Olha só. O texto está dizendo que dentro de uma comunicação, o problema não está no que se fala. Está também e principalmente na forma como se responde. Foi eu que escrevi isso na Bíblia? Não é? Tem uma tradução aí que eu achei muito fraca. Não sei se é na NVI ou na nova tradução de hoje. Que tira esse conceito de uma resposta, mas é o que está lá no texto original. É resposta mesmo, eu fui ver. Está lá, o cara que fala naquilo. Ele está tendo uma conversa e ele está dizendo. Por isso o texto diz, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. O que acontece? Vem uma resposta dura, ou melhor, vem um questionamento duro, vai uma resposta mais dura ainda. A mulher dá um coice e o marido joga a ferradura. O que vai dar nessa casa?
Vai dar é um... Olha, meu filho, isso vai dar é um... Como é que a gente fala? Um torneio de laço, né? Vai dar gente dando coisa para todo lado e ter que chamar o pastor para montar e... Calma, bichinho, dá tempo. Vamos tirar aqui, né, a corda da viria, tu já para de corcoviar. Calma. Quem que faz isso? Isso é eu que faço, meu filho. Quando o cardo entorna, eu tenho que chegar junto. Agora veja, o texto está dizendo para nós um contexto de vivência. 15:23. O homem se alegra em dar resposta adequada, e a palavra a seu tempo, quão boa é. Novamente, o problema está na fala, o problema está na acusação, o problema está no interpelar? Não. O problema está onde? Quantas vezes você já ouviu um sermão sobre resposta? Seja sincero. A gente sempre tem a palavra, a coisa, como se fala, cuidado. Mas nós temos que, às vezes, o nosso cuidado, irmãos, como cristãos, é na resposta. Lembra da palavra de Deus? O que Pedro diz? Quando vierem inquirir qual a razão da vossa fé, respondei a todos. Quer dizer, qual é o problema do cristão? Não é, mas crente é tudo isso, não sei o que, eu não sou pronto, fechou o pau. Quando olha, está lá o crente agarrado no pescoço do espírito, está lá, capetado, seu encapetado. Não dá nada certo, meu filho. Ele tem todo o direito de falar o que ele quiser de nós, querido. Tem todo o direito de dizer que nós batistas somos uns boca mole. Não. Às vezes dói, machuca, mas não nos dá o direito de responder à altura. Porque o texto diz, espera um momento, e então virá a palavra no tempo certo. E aí o texto nosso diz o quê? Quão bom é a palavra dada no tempo certo. Vai dizer que não é gostoso? Quem de nós aqui já não ficou com a carta na mão? Que vai falar com a pessoa, quando eu chegar lá, a Janice que ri de mim, que se eu estou pela gota, eu fico em casa botando os pensamentos na cabeça. Eu digo, vou falar, vou dizer isso aqui. Quando ele falar aquilo, eu já tenho que pensar assim, e vou me enriquecendo, né? Aí chega, o que é que tu fez aqui? Não fui eu que fiz. Não deixa o cara com a carta na mão, cara, tu não tem o que fazer. Tirou a tua ferocidade. Tirou a tua adrenalina, tudo aquilo que tu ficou maquinando, foi por água abaixo. Uma respostinha, não. Né? Eu lembro quando era pequeno, cheguei em casa, minha mãe me grudou e o pau comeu. E eu subia nas paredes e ela atrás de mim. E eu descia para baixo da mesa, e a réia, naquela época ela cuidou. Hoje se eu descer para baixo da mesa, ela não se abraça mais, né? Hoje a barriga não deixa. Fica lá também travadinha. Tá velha, tá acabada. Mas hoje a gente deita e rola. Hoje eu também preciso uma corredela. Hoje ela sabe, filha! Hoje ela só grita. Hoje é dia de ajudar a mãezinha, de honrá-la. E eu, onde eu ia, ela estava junto. E ela disse, eu vou te pegar. E pau, e deu nas pernas, me deu nas costas. E eu correndo, velho. Digo, mas o que será? E eu pensando, né? Digo, o que é que eu fiz, né, cara? E tu, quando é arteiro, tu diz, aprontei, não sei do que. Às vezes, uma semana depois, tu apanhava. Que a mãe não descobria, quando ia descobrir, já tinha passado a semana. E eu disse, o que é que foi que fiz? E aí, quando ela me pegou assim, pelas gravatas mesmo, que ia ver, eu disse, mãe, o que é que eu fiz? Né? Eu queria saber. E tu fez isso? Eu digo, não, fui eu, não. Foi o André, que era meu irmão mais velho. Não era passar para ele. Rapaz, eu nunca vi uma pessoa braba ficar boa na hora. Foi a primeira experiência. Eu não tinha lido nada disso na Bíblia. Eu devia ser da idade do João, assim, de uns 7, 8 anos. Não, um pouquinho menor, que eu era mais encapetado. Mas assim, mais atiradão. Se não fosse Jesus, era coisa feia. Eu era mais ou menos assim que nem o da Naninha do Anderson, assim, ó. Mais ou menos assim. Mais ou menos. Era um pouquinho pior. Mas era mais. Tá no caminho. Eu vou educar ele vai chegar lá. Daqui uns 30 anos vocês vão ver ele aqui. Mas por enquanto ele vai ser essa coisa ruim que está por aí, ó.
É mais ou menos igual ele, mais ou menos igual ele. Vai ser, viu, filho? É só para quem não presta que é para ser pastor, o resto não dá. Gente boa não serve para isso. Quando nós nos deparamos sem ter conhecimento e eu vi, eu disse, poxa, a minha resposta causou, olha só, eu devia ter uns 7, 8 anos, a minha resposta, a minha interpelação à minha mãe, dizendo que eu não tinha cometido o delito que ela queria me arrancar o tampo, eu vi a aparência dela mudando. Ela me soltou. E aí aquilo me criou grande alegria no coração. E quando, anos depois, não sei quanto tempo, li na palavra e descobri esse texto aqui. E disse, como é? Funciona mesmo. É assim mesmo. Está certo esse negócio. As coisas funcionam não apenas porque nós queremos que elas funcionem, mas elas funcionam porque a palavra diz que o Senhor, Ele galardoa nós, né? Abençoa. Capítulo 15 também, ou melhor, capítulo 25, versículo 11. Foi ele mesmo. Não, graças a Deus, meu filho, eu era bem incrédulo, né? Como diz o texto sagrado, mas nunca botei culpa no meu irmão, porque ele não dava mesmo, a mãe nunca acreditava muito mais. Aí ia falar com ele dizia, claro, ia tirar as trencas. 25:11. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Gente, que coisa bonita é o cara chegar e ver aquelas salvas, como fala, maçãs em salvas de prata. Né? Salvas é aquela, como é que é? Tipo, hoje eles chamam outro nome aqui. Salvas é coisa lá do tempo do antigo, que tinha lá no Urubici as salvas de ouro e de prata. É tipo uma bandeja, mas ela é mais arredondada, mais alta. A Aninha conhece bem, trabalha no ramo. Ela é mais alta, né? E coloca. Então, quando se olhava, o apetite aumentava muito mais com as maçãs que estavam ali, porque a bandeja, o recipiente, as salvas eram muito bonitas. Então, é essa comparação que dá. Quebra ou instiga o nosso interior. Uma palavra, que o texto diz, uma palavra boa. Capítulo 30, versículo 8. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário. Veja bem, aqui no contexto do versículo 8, quando o Agur, o grande rei, está falando, ele está dizendo que a falsidade, ela é propícia de uma conduta mentirosa. Nós é que fizemos uma baita diferenciação entre falsidade e mentira, mas se nós formos olhar a raiz da palavra, é a mesma coisa. Uma pessoa falsa é uma pessoa mentirosa, aparenta algo do qual ela não é. E isso é extremamente nocivo. Ou seja, não faça aquilo que você não é. Volte ao capítulo 17. Tem uma palavra boa aqui para nós, para traduzir, dando entendimento para aquela. Versículo 4. O malfazejo atenta para o lábio iníquo. O mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. Versículo 20. Mesmo capítulo. O perverso de coração jamais achará o bem. E o que tem a língua dobre venha a cair no mal. Essa língua dobre aqui é falsa. É o que fala falsamente. É aquilo que tudo que ele fala com a tendência da falsidade, da mentira, do engano. Não correspondendo com aquilo que é verdade. Não trazendo aquilo que é realidade. Aquilo que ele pode trazer, ele manifesta da forma como ele tem entendimento para usufruir momentaneamente. Por isso que o falso e o mentiroso, eles desenvolvem o caminho. Por quê? Porque a mentira, ela é propícia na hora que ela dita. 2 minutos depois, ela já não tem mais serventia nenhuma. E a falsidade? Que carro legal, que ano é? 2012. Nada, o carro é 2008.
Mas no momento que falou, carrão, que coisa boa. Cria todo um sistema que na realidade não é. Mas depois tu pega o documento, mas tu não falou que era também. Eu me enganei, eu não sei. Isso é o linguajar dobre que a Bíblia fala. É um linguajar falso. Se não sabe, não fala. Se sabe, fala. Não interpele coisas como se fosse não sendo. Que às vezes a falsidade não vem pelo que você não diz, mas às vezes a condução das coisas gera uma atitude falsa. E os outros acabam pensando que a forma como tu estás reagindo é verdadeira, mas não é. Então, esse é o grande problema do cristão que vai entrando pelo cano quando ele não consegue distinguir isso. Capítulo 18, versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Esse texto é falado. Pastor, isso é para não chamar palavrão? Isso é para não amaldiçoar o filho? Cabe dentro desse texto? Cabe. Cabe aí dentro. Mas espera aí, irmãos. Ele está falando todo o contexto do capítulo 18. Você vai ver que cabe a língua falsa, cabe o mentiroso, cabe a conduta de vida quando respalda algo que não é. Por isso que eu digo, aqui na igreja, se o cara der uma olhadinha assim embaixo, começa a aparecer umas rodelinhas douradas na cabeça de todo mundo. Aqui é uma beleza. Mas lá na rua, em vez da rodelinha, aparecem uns tocos assim, que nem bode. Tudo chifrudo. Aí o que o cara faz? Laça, bicho, laça. É isso que é o problema. Isso é uma conduta de falsidade. Isso é ter um andar dobre. Isso é ter duas percepções. Isso é ter duas caras. Isso é andar de duas formas. Ele diz, não, mas é falar, pastor. Sim, o falar é. Mas a Bíblia nos fala, se tu falar e for desonrado, vai ser exposto o teu pecado. Agora, a conduta, você só vai saber quando se caminha com ela. Quando se anda. Amado, às vezes tem pessoas na igreja que não convidam os irmãos para ir na casa, porque o andar da casa é dobre. Mas aí vem a minha pergunta. Minha perguntinha simples. Será que se os irmãos da igreja não podem conviver com você pela falsidade do teu caminhar, será que Jesus está lá na tua casa? Será que Jesus pode andar dentro da tua casa? Se o pastor não pode, se os irmãos não podem, se ninguém pode conviver contigo. Pastor, mas meus filhos são mal educados. Sim, que bom. O pastor vai ver, os irmãos vão ver, e aí todo mundo vai auxiliar você. Vai dizer, mas que bicho encapetado. E aí você responde bem, porque o problema não está na fala, o problema está na resposta. Diz, olha, piazada aí, tá difícil. Você junta o rei, amarra ele, deixa ele lá, dá um chá de maracujá, injeção, sossega leão. O pastor chega e está dormindo. Nem um anjinho, que pessoa dormindo não incomoda ninguém. Agora presta atenção, nós estamos dizendo, a convivência é que vai mudar. O livro do Apocalipse traz para nós um hábito de convivência. Por isso, o poder, diz o texto, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Beleza, né? Isso é graça e misericórdia. Para encerrar, 1 João. Primeira carta de João, lá no finalzinho, capítulo 3. Primeira João, capítulo 3, versículo 18. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de direito. Por que o apóstolo João, quando escreve essa carta, ele traz para nós essa diferença? Qual a diferença de amar a pessoa de palavra e de língua? O que tem palavra, ele acorda. No termo original do grego, ele diz que eu vou fazer algo por você.
eu vou fazer algo por você. Isso é amar de palavra, mas não faz. E o de língua é aquele que envolve, querido, que situação que tu está passando, puxa, que dificuldade, né? E vai embora. Deus te abençoe e não se envolve. Então é isso que ele está dizendo. Palavra, você planeja com o outro e não faz nada. E língua, fica no momento aqui, falando e também não resolve problema nenhum. Então o que diz o texto? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Isso nós temos que guardar no nosso coração. Aprendemos hoje a responder com um pouco mais de sabedoria e aprendemos também a usufruir da convivência como somos, sem ânimo dobre, nas nossas dificuldades. Quando começamos o renovo, como era difícil os homens mostrarem-se uns aos outros como eles eram. Porque quando chegava no renovo, eles chegavam como chegavam na igreja, tudo santo. Aí começava a jogar bola, um dava uma canelada no outro, seu abençoado, né? E vinha já outras coisas junto, e aí nós... os irmãos, não é que fico queimado, rapaz. Já começaram a se pegar um no cabelo do outro. Né? Que crente não, briga de soco, esse briga no cabelo. Aí tu fica mesmo. E o pessoal, pastor, eu nunca esqueço um jogo. Uma vez teve um jogo e quase fechou o pau. Daí vem um irmão desesperado, digo, pastor, vamos lá ajudar a separar. Digo, larga de mim, cara, eu quero ver o fechar o pau, cara. Vai que um dia eu precise um com uma boa direita, uma boa esquerda, eu ver quem ganha nesse negócio aí. Eu vou lá me intrometer. Calma, irmão, eu sou pastor, pá, meu óculos estava até agora voando. Nessas horas, meu filho, deixa o circo pegar fogo, cara. Eu vou lá meter a minha cara no meio do circo? Eu não. A hora que eles estiverem tudo ensanguentado, quebrantado, aí o pastor chega com a palavra na hora certa. E disse para ele, bonito, hein? Agora vai pedir perdão pro seu irmão. Abraçar ele, beijar ele, diz que tu ama ele. Engraçado, 95% das vezes que deu alguma coisa no campo, quando termina a partida, um vai falar com o outro, se perdoam. Eu parei para pensar e disse, isso que acontecia em casa com os meus irmãos. Fechava a pancada e nós estávamos juntos. Eu lembro, meu irmão mais velho, é 2 anos mais velho que eu, e eu menorzinho, magrinho, meu irmão sempre foi mais parrudão, mais forte. E uma vez nós vínhamos da roça, nós tínhamos acabado de colher cenoura, vindo nós conversando, e meu irmão era bom de mira, e acertando, eu corria, ele acertava uma coisa em mim, e eu ficava chorando e tudo. E nisso vinha o Marcão da igreja, grandão, forte, eu já contei essa história, parrudo, e ele vinha do lado, né? E o André judiando de mim, dando-lhe cascudo, derrubando eu no chão, jogando para fora, e eu chorando, Daqui a pouco, o irmão, né, da igreja espiritual, eu vou dar um couro nesse mais velho que está judiando pequeno. E ele pegou meu irmão, deu uma gravata nele e virou ele para trás. Quando ele virou para trás, ele só sentiu que uns dentes estavam entrando nas paletas dele atrás. Estava eu agarrado em cima dele, mordendo o cangote dele. E ele digo, pare, o grandão. E eu dei bocada nas pernas dele, aonde pegava, o dente comia. Era a única coisa que eu podia fazer. E aí, no meio daquela bagunça toda, ele subiu num barranco, ficou lá, tu é doido? E aí eu estava fazendo isso para te ajudar. E eu e meu irmão já olhando para ele, desce. Por quê? Enquanto meu irmão estava judiando de mim, era irmão. A hora que um estranho bateu no meu irmão, não foi no irmão que bateu. Bateu em mim e eu esqueci todas as malinagens que ele estava fazendo naquele momento e agarrei no cepo com ele. Claro que tudo isso era no tempo da impiedade, né, meu filho? Para você. Eu nasci na igreja, mas fui crente bem depois. Nessa época eu era bem do mundo. Eu não, tudo resolvia na dentadura. Né? Então, eram outros tempos. Mas, às vezes, dentro da igreja é assim. Quando a gente ama verdadeiramente o irmão, não acontece isso, o coração se quebranta. A gente começa a pensar, dizer, fiz besteira, meu irmão. Te tratei mal, me perdoe. A palavra, além de suscitar ira, brava, ela também, no tempo certo, produz vida, irmãos. E bem diz a palavra, o poder da morte e da vida está na palavra. E às vezes nós lançamos palavra de morte sobre nossos irmãos, mas não voltamos no mesmo lugar e lançamos palavra de vida. Nós deixamos a morte dominar o coração e a amargura.
Nós lançamos morte, sim, na nossa indignação. Muitas vezes erramos dessa forma, mas podemos reparar trazendo vida no coração daqueles que conhecem Deus. E muito mais, podemos trazer muito mais vida no coração daqueles que não conhecem. Ah, pastor, e se eu fizer isso, meu irmão que não conhece Jesus e ele não aceitar? Meu amado, não é problema seu ele não aceitar. Faça, lance palavras de vida, porque a Bíblia diz que há poder nas tuas palavras. Edifique vidas, abençoe, peça perdão, se humilhe, faça a sua parte, dê respostas brandas. Faça o que a Bíblia ensina, porque a palavra mesmo diz, aquele que obedecer os mandamentos, o Senhor vai galardoar você. A maior bênção é podermos usufruir de um Deus que nos conhece muito bem como somos. Amados, se existe alguém que nos conhece, é Deus. Houve algum momento que Ele nos desprezou por saber o tão ruim que nós somos? Muito pelo contrário, Ele nos amou. E o seu amor, sejam ditas as verdades neste púlpito, constrangeu-nos a fazer muitas coisas de amor pelos outros. É verdade, não é? Temos que agir dessa forma, assim como o amor de Cristo nos constrangeu. O nosso amor também vai constranger aonde nós estivermos, porque Deus nos chamou para amar uns aos outros, e com amor de fato e de verdade. Pratiquemos esta fé no nome de Jesus.